Agora sim, entenda como o BI, através de análises e previsões inteligentes, pode ajudar seu negócio nos momentos de crise. Com a palavra, Tiago Sanches, diretor de pré-vendas da MicroStrategy. Olá pessoal, boa tarde. Queria agradecer a presença de vocês e o convite em nome da MicroStrategy. Sou o Tiago Sanches, sou diretor de pré-vendas da América Latina, aqui no Brasil. E para quem não conhece, a MicroStrategy é um dos principais fornecedores de soluções de Analytics, Business Intelligence, análise de dados, Big Data, enfim, dê o nome que for. A gente está no mercado há bastante tempo, aqui no Brasil, há mais de 20 anos. E eu estou nesse mercado de BI há mais de 10 anos, trabalhei bastante tempo na área de consultoria, então tenho uma experiência prática de trabalhar alguns projetos. E estou aí na área de pré-vendas auxiliando o pessoal, a gente a demonstrar e também vender ideias de soluções para o mercado. Sou formado em engenharia, fiz alguns cursos depois. Enfim, vamos passar para o tema de hoje, que é como o BI pode ajudar o seu negócio nos momentos de crise. E que momentos são esses? Momentos de crise como os que a gente tem passado ou vai começar a viver mais profundamente, principalmente esse ano, e se tudo não melhorar também no ano que vem. Então aqui tem alguns headlines, algumas notícias sobre o mercado varejista em geral e também sobre inflação, sobre desemprego. Então, o que a gente tem visto é uma piora no cenário econômico, uma diminuição no gasto por parte dos consumidores, o que afeta diretamente os varejistas. Então, a gente está aqui num evento de varejo, por isso bem o foco nessas notícias. Por exemplo, aí no mercado automobilístico, a produção voltou ao nível de 2007, as vendas ao nível de 2008. Então, imagina você recebendo, arrecadando na sua empresa a mesma receita que você tinha 7 anos atrás, mas com os custos de hoje. Então esse é o cenário do mercado. Esse é o cenário da nossa economia atual. Um cenário desafiador, E todo cenário desafiador apresenta para a gente oportunidades de melhorar processos ou de melhorar em pontos que às vezes a gente deixou para trás. Então o Brasil passou por momentos de crescimento elevados, principalmente no setor de bens de consumo, principalmente no mercado varejista, e as empresas venderam mais, faturaram mais, lucraram mais, abriram centenas de lojas, expandiram. Tem a questão do e-commerce também, que cresceu muito na última década, mas isso deixa escondido às vezes alguns pontos de melhoria, alguns pontos operacionais que a gente pode ser mais eficiente para o dinheiro que a gente ganha ter um lucro maior ou perder menos. Para a gente vencer esses desafios, ilustrado aqui com essa ponte quebrada ou faltando um pedaço, para a gente vencer esses desafios a gente precisa de ferramentas, e não só ferramentas tecnológicas, mas também de processos para poder vencer e passar para o outro lado. O que a gente enxerga é que o BI ajuda vocês, ou pode ajudar vocês a preencher esse espaço. Então, pode ser a ferramenta no dia a dia que vai fazer você vencer esses desafios, principalmente apresentados agora em momentos de crise, e chegar até uma ponte bonita como essa, toda iluminada e inteira para todo mundo poder atravessar. Mas será que essa é a solução mesmo? Então, aí não é uma palavra minha, essa é uma palavra do mercado. Então, é uma pesquisa da Harvard Business Review que diz que as empresas que investem nesse ponto de Analytics, Big Data, BI, que trabalham as suas informações de uma forma mais eficiente, tem de 5% a 6% de rentabilidade, de produtividade, de eficiência operacional a mais do que seus concorrentes que não trabalham com isso. Então esse é o dado do mercado, um dado feito em cima de empresas que têm uma maturidade analítica, que usam todas as suas informações disponíveis para ser mais eficiente, para vender mais, para conhecer melhor o seu cliente, acabam desempenhando, acabam tendo um resultado melhor do que os seus pares, do que os seus concorrentes. Então, como é que o BI pode ajudar vocês? Como é que a tecnologia, junto com os processos da sua empresa, pode ajudar você a vencer esses desafios? Então, aqui eu separei alguns pontos que eu acredito que sejam importantes. O primeiro deles, o acesso a todas as fontes de informação. Então, muito se falou hoje aqui, com muita riqueza de informação, sobre multicanais,
sobre e-commerce, então, sobre todas as formas que você interage com os seus clientes, seja numa loja física, seja numa loja virtual, e como tudo isso gera uma tonelada de informação para as empresas. E aí, além do e-commerce, além da loja física, existem outras informações que giram em torno do universo, no ecossistema das empresas que estão nas redes sociais também. Então, como é que a gente pode explorar isso? O primeiro ponto é, eu preciso, de alguma forma, ter acesso a todas essas informações, seja elas quais forem, esteja onde estão. Então, aqui é um exemplo das principais fontes de informação, ou as mais faladas hoje no mercado, que você tem que ter acesso. Então, se a gente for pensar de baixo para cima, aqui a gente está falando de redes sociais, poder acessar os dados do Facebook. Então, como o pessoal comentou aqui, um post mal feito, uma resposta mal dada, pode gerar uma repercussão negativa tão grande para a sua empresa. Então, como é que eu posso medir isso? Como é que eu posso acompanhar isso de uma forma eficiente? Seja pelo Facebook, seja pelo Twitter. Então, se conectar nessas fontes. Outro ponto importante, muito importante principalmente para quem trabalha nesses múltiplos canais e tem e-commerce. Então, acessar informações do Google Analytics, né? Então, trazer informações de navegação do seu website. A gente sabe que existem inúmeras outras formas de você explorar esses dados. Então, saber por onde os seus clientes passam, né? O que ele navega, de onde ele veio, para acessar o seu website. E dentro disso, outras fontes de informação. Então, também a gente foi falado bastante aqui hoje sobre Big Data. Então, um ponto importante hoje, desmistificando a questão do Big Data, dos grandes volumes de informação, da variedade, da velocidade, etc., é você poder, de uma forma prática, trabalhar com essas soluções. Então, poder se conectar nessas grandes bases que armazenam informação a um baixo custo, como, por exemplo, o Hadoop ou o Google BigQuery, enfim. Então, esse é um dos pontos principais. Eu poder acessar essas minhas informações. O segundo ponto, de nada adianta eu ter acesso a todos esses dados se eu não tiver ou não puder fazer nada com eles. Então, o segundo passo é, como eu transformo esses dados brutos, ou esses dados armazenados, essa tonelada de informação que eu tenho, como é que eu transformo eles em informação? Então, junto com o Big Data, hoje muito se fala sobre o Data Lake, que seria um lago de dados. Gostaria mais de chamasse um mar de dados. Então, como é que trabalhar esses dados para transformar em informação? E aí existem formas distintas, você partindo desde o que o Gartner chama de descritivo, que são funções analíticas que vão mostrar para você o que aconteceu. Esse é o básico. Imagino que toda empresa no mundo tem uma solução de BI montada no Excel, onde você tem algumas informações sumarizadas, né? Então, seriam informações descritivas. Depois, passando por informações de diagnóstico, onde você vai entender por que isso aconteceu, né? Então, onde eu vou utilizar modelos descritivos para ter esse diagnóstico. Modelos de clusterização, de associação, onde eu vou entender, por exemplo, muito foi falado aqui também, sobre recomendação de vendas. Então, quando você entra nos sites de e-commerce, quem comprou esse produto também comprou esse. Então, são regras de associação, de venda cruzada, que você pode criar dentro de uma solução de BI. Por outro lado, também, evoluindo nessa maturidade analítica, você passa do o que aconteceu e do porquê isso aconteceu, para começar a pensar o que vai acontecer. E isso vai te trazer um ganho muito grande, pensando de novo, momentos de crise, eu tenho que economizar, eu tenho que ter um estoque mais eficiente, eu não posso ter ruptura na minha loja, eu tenho que prever quantos vendedores eu preciso no final do ano temporários para atender os meus clientes, ou eu preciso prever a demanda do meu website para ele ficar no ar o tempo todo e não ter problemas, como a gente vê que sempre acontece na Black Friday, né? Então, para isso, você pode utilizar o quê? Modelos preditivos, que vão te dizer, a partir de um histórico, a partir de modelos de regressão, de análises mais avançadas, vão fazer uma previsão de quanto você precisa ter em estoque, ou de quantas pessoas podem acessar seu website, e você, de novo, manter tudo funcionando como deveria, para não perder uma venda para o seu concorrente, não perder um cliente que vai embora por causa de uma ruptura. Não achei um produto, isso é muito comum em lojas, por exemplo, de material de construção, você vai comprar um monte de coisa, então, se não tem um produto, você acaba desistindo, vai para outra loja e compra tudo na outra. Então, modelos para te ajudar com isso. E também chegando no último nível desse estágio de maturidade analítica, que seriam modelos prescritivos, onde você vai tentar mudar o seu negócio para tentar chegar no que deve acontecer. Então, otimizar a performance da sua operação para acontecer o que você espera. Um outro ponto, então a gente falou de ter acesso aos dados e poder utilizar esses dados de uma forma inteligente.
Outro ponto é, ok, de nada vai adiantar, ou vai adiantar muito pouco, se eu tiver acesso a todas essas informações, se eu tiver todos esses algoritmos ou todas essas fórmulas para utilizar, mas se eu precisar de um cientista de dados, de uma pessoa especialista, altamente técnico, para poder produzir análise, para poder entender essa informação. Então, você precisa de um produto ou de uma interface que seja simples e fácil para você utilizar. É muito comentado no mercado que todo mundo busca em qualquer produto, que o produto seja Apple-like, Google Fast, que seja bonito como Apple e rápido como Google. Então tem que ser simples, você não precisa de instrução ou de uma pós-graduação ou de um curso para poder trabalhar esses seus dados. Então o que a gente oferece, e aí sem querer fazer propaganda, mas ainda falando geral, do que você precisa como uma solução analítica, você precisa de uma interface que seja simples para você, como um usuário da área de marketing, que você possa acessar a informação do Google Analytics e que você possa cruzar as visitas do seu website com o post que foi feito no Facebook ontem à noite. E que, ao mesmo tempo, você consiga ver, acessando o seu legado, se esse tráfego maior, por causa daquele post, aumentou as minhas vendas. Só que eu tenho que fazer isso por conta própria. Tenho que fazer isso de uma forma exploratória, onde eu, como usuário de negócios, quero entender a minha informação, quero entender a minha operação. Então, de novo, que seja intuitivo, que seja fácil, que seja simples para todo mundo poder utilizar, que seja democrático. Então, o ponto de democratizar essa informação. Enquanto eu estava falando aqui, está passando um pequeno exemplo de como funciona essa parte de exploração de informação dentro da nossa plataforma. Então, a montagem, a busca de informações de uma série de fontes distintas, arrastando e soltando e montando um painel aqui sobre a controversa FIFA e os dados da Copa do Mundo. Né? São dois assuntos críticos, depois do 7-1 ninguém gosta mais de falar da Copa, e depois do escândalo da FIFA. Mas, enfim, é um assunto interessante. E aí o quarto ponto, então, além de acessar as informações, além de poder performar uma série de cálculos, além de ser fácil de utilizar, um outro ponto importante é, a informação é um ativo da empresa. Ele não pode ficar restrito a um número pequeno de pessoas. Essa informação tem que ser pervasiva. Você tem que entregar essa informação não só para quem está sentado dentro de um escritório, analisando as informações das vendas da minha loja, mas eu tenho que entregar essas informações de uma forma fácil, de uma forma bem visual, para quem está no dia a dia da operação, para quem está lá no chão da loja, confrontando um cliente, administrando o estoque, pensando nos funcionários que vieram trabalhar, nos que faltaram, na mão de obra, no treinamento, enfim, entregar para quem está na linha de frente e não mais ficar restrito somente ao back-office. Então, esse seria um outro ponto importante. Teria um quinto ponto aqui que eu não coloquei, que é ser rápido, ter performance. Isso é meio que obrigatório. Você está navegando num celular, hoje quando você abre qualquer aplicativo e navega, você não tem muita paciência para esperar 2, 3 segundos, se a informação não vem, você já acha que não está funcionando, fecha o aplicativo, mexe no Wi-Fi. Então, para mim, isso é condição básica, para vocês também, então eu nem coloquei aqui. Então, esses seriam os pontos principais que a gente enxerga com uma necessidade que o BI deve ter, ou a sua solução de analytics, para poder atender você e te ajudar nesse mar de informação a vencer esses desafios do dia a dia. Aqui eu trouxe um caso de exemplo de um varejista conhecido como The Container Store. É uma loja que tem aqui no Brasil também, uma rede de lojas, que segue um conceito que a gente ajuda a difundir no mercado, que é o conceito da loja do futuro. Então, muito se falou aqui sobre o Omnichannel, e esse conceito da loja do futuro, ele une tudo isso que foi discutido em 3 pontos principais. Você entregar informação para o gerente da loja, você entregar informação para o vendedor da loja e que essas informações estejam integradas também na mão do seu cliente. Então, tudo que é feito, você tem acesso. Então, esse aqui é um caso de sucesso bem interessante. Essa aplicação montada pela MicroStrategy para a Container Store passou pela aprovação do CEO, que sugeriu o nome. Então, a aplicação chama The Score, que é o placar. E isso passa pela linha de pensamento que ele tem da empresa, que se você não consegue enxergar essas informações e ser transparente, você não consegue ter as pessoas jogando o jogo para todo mundo vencer. Então, faz parte de você democratizar e entregar essas informações para todos. Dentro dessa aplicação, uma aplicação móvel, então, para que os gerentes possam, no piso da loja, trabalhar com esses dados, eles conseguem visualizar todas as informações de vendas, de produtos, de equipe, performance dessas equipes, gerenciamento de promoção. Então, tem uma promoção em andamento que a gente está anunciando na TV, anunciando em algum website,
como é que está o meu estoque desses produtos, como é que está a conversão de vendas desses produtos anunciados. E também um ponto importante que é a comparação entre lojas. Então, o gerente da loja poder saber como ele está performando comparado com as outras lojas da mesma rede. Então, gera uma competição saudável para você melhorar a sua performance e vender mais. No final, o resultado é da corporação como um todo. E também a parte de treinamentos e comunicações corporativas. Então, para você divulgar a informação para quem está na ponta, para todo mundo estar na mesma página em relação à mensagem da empresa, promoções em andamento, como abordar o cliente, como vender, enfim. Então, uma solução bem interessante que foi montada aí com a plataforma da MicroStrategy para entregar essa informação para quem está na ponta. Ano passado, a gente participou aqui também do evento e a gente trouxe um cliente nosso aqui do Brasil para apresentar uma solução similar a essa, que agrega essas informações de vendas, enfim, do piso da loja. Foi uma apresentação bem interessante, um varejista aqui do setor de modas mostrou. A gente tem outros clientes aqui no Brasil também com soluções parecidas. Um outro varejista de moda também utiliza a nossa solução e construiu uma aplicação bem interessante para fazer auditoria das lojas. Então, que tipo de auditoria é essa? É uma visita onde esse gerente regional, passando pelas lojas, ele verifica se o mostruário dos produtos está de acordo com o que foi planejado pela área de visual merchandising. Então, existe toda uma área que planeja como é que vão ficar posicionados os produtos, nos manequins, na vitrine, as promoções, o anúncio que aparece na TV. Só que se a loja não fizer como foi planejado, como a orientação que eles recebem, isso vai ter um impacto nas vendas. Então, foi montado um aplicativo para verificar isso, tirar foto, responder um questionário e passar essa auditoria de volta para a área de visual merchandising. O que é interessante eles já tinham esse feeling, já tinham uma sensibilidade de que isso influenciava nas vendas. Com essa aplicação, eles conseguiram medir que as lojas que vendem mais são exatamente as lojas que seguem a padronização que foi planejada pelo Visual Merchandising. Então, com uma atuação em campo, você consegue forçar com que essas lojas estejam de acordo com o que você planejou. Isso, consequentemente, vai trazer mais pessoas para dentro da loja, mais clientes, que vão resultar em maiores vendas. Um outro exemplo que a gente tem também com um cliente rodando aqui no Brasil, bem interessante, foi de painéis que a gente montou, então eu estava comentando da Black Friday, para acompanhar os acessos ao website e a conversão das vendas. Então foi montada uma sala de guerra e durante o Black Friday do ano passado eles ficaram acompanhando os acessos e as conversões de cada produto, de cada categoria de produtos, na verdade, dessas vendas. Então, pensando no varejo, nessa visão de loja do futuro, aqui alguns pontos que vão trazer melhorias para quem adota esse tipo de solução. Então, tirar os gerentes de loja do back-office e colocar eles no chão da loja para tomar decisão, melhorar a produtividade, controlar custos, aumentar as vendas e reduzir rupturas, e entender melhor também a forma de se relacionar com os clientes, aumentando a receita e fidelizando esses clientes. Outras soluções que a gente tem proposto e implementado nos varejistas aqui no Brasil e também fora do Brasil nos nossos clientes. Soluções para prevenção a perdas, então para monitorar tipos de perdas e relacionamentos que isso tem com a sua operação. Então entender que às vezes um tipo de embalagem está sendo passado como outro produto. A gente teve um caso bem interessante em um cliente nosso aqui no Brasil, não é um varejista, nesse caso é um atacadista, e ele entendeu onde estavam acontecendo um tipo recorrente de fraudes que misturava um empacotamento de uma cachaça que era bem barata e que era trocado e colocado dentro dessa caixa uma fraude que envolvia o setor de carnes. Então, com a detecção disso através dos tickets que passavam nas vendas, que foi monitorado pelo BI, eles conseguiram mudar o empacotamento disso e acabar com essa fraude. Outra coisa que foi notada também foi que em algumas lojas, e aí eram em lojas específicas, bem poucas, alguns tickets tinham muito mais consultas de produtos do que conversão de vendas. Então, o que isso demonstrou para eles? Que eles não tinham essa visibilidade antes. Que tinha uma fraude relacionada com o caixa da loja, que ao invés de passar os produtos como venda, passava como consulta. Então, passando como consulta, ele apitava, dava a impressão de que estava sendo vendido, e era uma fraude acordada entre o comprador e o caixa da loja. Então, um controle de perdas que foi detectado analisando cada ticket de venda do BI, cada informação que veio desses caixas, desse ponto de venda. Então, existe uma série de soluções que a gente consegue montar. A gente está aqui com um stand hoje e amanhã
para conversar com vocês, para a gente sugerir ideias, fazer uma visita para vocês de como a gente pode ajudar no dia a dia de vocês, seja na novidade do Big Data, trabalhando com volumes gigantescos de informação, seja com aplicações com poucos dados, e-commerce, enfim, para trazer um resultado e um ganho para vocês sobreviverem nesse período de crise. Já vivemos outros, vai passar. A gente sabe que tem aqui varejistas centenários, então essa não é a primeira, nem vai ser a última que vai ser enfrentada, mas para enfrentar com maestria e sair do outro lado da ponte, sorrindo e caminhando. No nosso site, depois quem quiser visitar, a gente tem outros casos bem interessantes, né? Além desses casos aqui do Brasil que eu comentei, 2 casos bem legais, da Lowe's, que também é uma loja de materiais de construção, como a Leroy Merlin, vende de tudo, e o Whole Foods, que é uma loja um varejista de produtos naturais. Então eles implementaram também produtos para a gestão da loja, analisando todos esses tipos de informação, e tiveram ganhos de eficiência operacional e aumento de vendas bem interessantes. Então eu convido vocês depois, quem quiser passar lá, a gente pode conversar um pouco mais sobre esses casos de sucesso de implementação dessas soluções para o varejo. Gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem saber alguma coisa a mais, estou aqui, senão agradeço a presença de todos.